Bem-vindo ao canal Metaboquímica. Hoje teremos mais um vídeo da série sobre bioquímica e o tema será proteínas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos lá! E aí, em relação às principais, quando a gente fala de proteínas, que a gente fala das principais proteínas que são de interesse biológico, nós temos algumas que são bem importantes. E aí nós temos, primeiro, a insulina, o glucagon, a vasopressina e a ocitocina. Então, essas proteínas, na verdade nem são proteínas, são peptídeos, porque a gente vai ver que a sequência de aminoácidos é uma sequência menor do que para ser considerada uma proteína. E aí, quando a gente pensa na insulina, no glucagon, são hormônios essenciais com característica hormonal e são essenciais assim, para o funcionamento, principalmente insulina e glucagon, metabolismo de carboidratos. Então, a gente sabe que se não tiver a insulina, lá na parte do músculo não tem a entrada de glicose. E da mesma forma, se você não tem o glucagon ele atua de forma antagônica, aumentando o metabolismo, né, o catabolismo ali de de glicose, dos carboidratos. Então, tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios essenciais para o metabolismo de carboidratos. Ou você faz com que o carboidrato seja degradado dentro do músculo, ou então impede essa degradação e aí começa a utilizar gorduras. A vasopressina também é um hormônio, é um peptídeo, ou seja, ele tem uma característica também hormonal. Ele vai fazer o quê? Ele vai promover essa regulação da pressão arterial. Então, a vasopressina que vai fazer com que, em algumas situações, tenha uma elevação da pressão arterial. A ocitocina também é um peptídeo importante, porque, principalmente na contração uterina, no momento do parto, ali ele que vai estimular esse processo. Nós temos outras proteínas de interesse biológico. Essas daqui são proteínas, essas duas primeiras aqui, que é a miosina e a actina, são proteínas constitucionais do músculo, são extremamente importantes, então, para a função contrátil. E aí fica sempre o filamento de miosina e o de actina, e onde tem a interação da cabeça de miosina com a actina. E nesse momento que o cálcio chega, você tem contração. Então, são exemplos agora de proteínas, são estruturas bem mais complexas. A hemoglobina também é importante no fato de transportar oxigênio, a gente vai ver depois a estrutura lá, né? E a albumina também é uma proteína extremamente importante, porque ela funciona carreando substância. Vocês sabem qual que é o tipo de substância que mais se liga às albuminas, né? As proteínas plasmáticas no sangue? Vocês sabem, assim, é uma substância hidrofílica, hidrofóbica, o que vocês acham? Vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar de proteínas carreadoras, né? Já ouviram falar que nosso sangue tem uma quantidade significativa de albumina. Mas para que serve a albumina? A função da albumina, basicamente, é carrear substâncias lipofílicas, se ligar a substâncias, preferencialmente a substâncias lipossolúveis, para evitar que elas aglomerem e venham obstruir o vaso sanguíneo. Várias estruturas do nosso corpo dependem, né, são formadas por proteína, igual a gente já viu a questão do músculo. Só para vocês terem uma ideia, no fígado e no músculo equivale a 20% de toda a proteína que nós temos no organismo. Se a gente tirar a água, tanto do fígado quanto do músculo, vai para mais de 50% de proteína só nesses dois, só no fígado e só no músculo. Nós temos proteínas de origem exógena, que aí é o que a gente ingere na alimentação. Isso é muito importante na questão de suprir os aminoácidos essenciais, então nós temos que ingerir proteínas para suprir isso, porque já que nosso corpo não consegue produzir. E nós temos proteínas endógenas. As proteínas endógenas são as produzidas pelo nosso DNA. A gente vai ver um pouquinho sobre essa síntese aí. E é bem importante, porque, de qualquer forma, para produzir aminoácido de forma endógena, a gente precisa ter esse aminoácido através da alimentação. Então, a gente tem que ingerir proteínas que contenham aminoácidos para o nosso corpo utilizar os aminoácidos e produzir as nossas próprias proteínas. A gente vai ver que é pelo DNA que tem a codificação lá de qual proteína será produzida. Então, assim, o músculo. Por que forma o tecido muscular?
forma o tecido muscular, porque o código genético que tem na célula muscular ali define que vai produzir algumas proteínas. Quais? Actina, miosina, alguns miofilamentos, né? Então, é o nosso DNA que garante que essas proteínas serão produzidas. A gente vai ver a questão da síntese proteica daqui a pouco. E aí, como eu disse, as proteínas desempenham uma função variada no nosso corpo. Quando a gente pensa em proteína, a gente já pensa em quê? Anabolismo, né? As pessoas ingerem aminoácidos e proteínas porque sabem que vai ter um anabolismo. O que é o anabolismo proteico? Nós temos duas coisas, né? Anabolismo e catabolismo. Anabolismo, gente, é síntese. Anabolismo é produção. O que é catabolismo? Degradação. Se eu falei que, então, o organismo está em anabolismo, ele está em síntese de alguma coisa. Nesse caso, é síntese de quê? Proteínas. Então, se a gente ingere proteína, o que tem na proteína? Não é aminoácido? Então, se a gente ingere proteína, tem aminoácido, que será importante para a síntese de novas proteínas a partir do DNA. Certo? Então, há anabolismo. A outra coisa ali, ó, é catabolismo e degradação. Ué, mas como assim, né? Por que uma proteína será importante para o catabolismo ou degradação? Em algumas situações, tem algumas enzimas, e essas enzimas são o quê? Na maioria das vezes, elas são proteínas. Então, não sei se vocês já ouviram falar, assim, uma regrinha, né? Que toda a enzima é uma proteína. Já ouviram falar isso? Isso é mentira. Então, esqueçam isso na vida de vocês. Existe uma exceção. A gente vai falar dela hoje, inclusive, que são as ribozimas. O ribossomo é uma ribosima. Então, essa regra, todo mundo ouve falar, né, que toda enzima é uma proteína, mas tem a exceção das ribosimas. O ribossomo, ele atua como uma enzima, fazendo o quê? A síntese de proteínas, a síntese proteica. Então, quando a gente fala de catabolismo e degradação, no nosso organismo, para degradar alguma coisa, para degradar gordura, para degradar carboidratos, degradar proteínas, nosso corpo utiliza enzimas. Então, as enzimas fazem isso. E como a maioria delas são proteínas, então ela tem esse papel muito importante. A produção de energia e síntese de compostos pequenos, quando a gente fala que proteína serve para síntese e proteína serve para síntese de energia, né, produção de energia, isso acontece? Sim. Mas é a principal função das proteínas gerar energia? Não é. E aí eu coloquei alguns outros exemplos aqui embaixo, ó, que são, teoricamente, funções importantes das proteínas. Então, ó, construção e manutenção de tecidos é muito importante, né? A maioria dos órgãos dependem de proteínas. Nós temos ali formação de enzimas, como a gente acabou de falar, a maioria, né, quase todas as enzimas são formadas por proteínas. Hormônios, nós vimos alguns exemplos, insulina, glucagon, então são importantíssimas na constituição deles. Nós veremos alguns anticorpos também, que são de característica proteica. Então, realmente, se você não tem uma ingestão de proteínas adequada, seu sistema imunológico fica prejudicado. Se você não ingere os aminoácidos necessários, o sistema imunológico também fica prejudicado. Fornecimento de energia. Proteína é utilizada? Mas ela é a última fonte energética quando a gente compara as macromoléculas. Quando compara carboidrato e lipídio, a proteína vem depois. Quando que vai degradar a proteína? Quando que nosso corpo vai utilizar proteína para a produção de energia? Se você fica muito tempo sem ingerir alimentos, você vai consumir primeiro a glicose que está no sangue, depois você vai degradar glicogênio. Glicogênio fica onde? Músculo e fígado. Depois que acabou esse glicogênio, você vai consumir o que agora? Gordura. A gordura fica onde? Preferencialmente no tecido adiposo. E aí, depois disso, né, já começa a degradar proteínas. Então, nesse momento que acabou a glicose, o corpo começa a degradar lipídio, mas também começa a degradar proteínas. Que aí vai degradar preferencialmente de onde? Do músculo, que é a maior fonte de proteína. É nesse momento que a pessoa fica muito tempo sem comer, por exemplo, que ela começa a ter um catabolismo. E aqui só para vocês verem a classificaçãozinha das proteínas de acordo com a função. Então, nós temos as enzimas, e aí tem alguns exemplos de enzimas que vocês verão muito quando a gente começar a falar em metabolismo. Depois tem a tripsina, né, a lipase, tem várias enzimas importantes. Tem proteínas transportadoras
portadores, a gente já até falou da albumina, é um exemplo disso, mas tem outra que é muito importante, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela transporta o oxigênio, então, e o gás carbônico também. Nós veremos lá a estrutura dela. Proteínas contráteis nós já vimos, a quitina e miosina. Proteínas estruturais, a gente sabe que o cabelo é formado por queratina, a gente sabe que na pele nós temos a elastina e o colágeno, que são proteínas, e realmente é muito importante para a regeneração tecidual, para dar elasticidade na pele. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês aqui. E quando a gente ingere proteína, quando a gente ingere uma proteína grande, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, o que nosso corpo faz? Nosso corpo absorve a proteína na forma que ela está ali ou degrada antes de absorver. Então, quando a gente ingere uma proteína, nosso corpo tem que degradar ela em quê? Em aminoácidos, para poder ter absorção lá no intestino, preferencialmente. E aí que vem a pergunta, né? Pessoal que toma colágeno. O pessoal ingere, né? Colágeno. Colágeno é uma proteína. Funciona ou não funciona? Ingerir colágeno não funciona. Por quê? Porque você vai ter que degradar ele em aminoácidos. Se você comer um prato de arroz e feijão, você vai ter os aminoácidos que formam o colágeno. Então, não precisa gastar dinheiro comprando colágeno. Alguns estudos falam que se for tópico, se for passado, pode ter um benefício sim. Mas por via oral, vai ser degradado. Certo? Aqui é a classificação, vocês já devem ter visto também. A classificação mais usual, a mais utilizada e mais atual em relação ao número de aminoácidos que tem uma proteína é essa. Então, se a proteína, na verdade, não é uma proteína, né? Se existem dois aminoácidos ligados um no outro, a gente chama eles de dipeptídeo. Pode se chamar de oligopeptídeo, mas como tem dois, a gente fala que é um dipeptídeo. Se tivesse três, tripeptídeo. Não é uma proteína ainda. Por quê? Porque para se tornar uma proteína tem que ter mais de 100 resíduos de aminoácidos. Existem alguns autores, né, que sugerem que para ser uma proteína, com mais de 50 já considera. Mas o mais aceito é acima de 100. Então, 101, 102, 103 aminoácidos, proteína. Aí a classificação de 3 a 30 a gente chama de óligo, porque é pouco, então é oligopeptídeo. E de 31 a 100, a gente fala que são os polipeptídeos. Ok? E aí, pensando, né, nos aminoácidos, os aminoácidos eles interagem uns com os outros. E essa ligação que acontece entre aminoácido pode acontecer em dois locais. Então, o aminoácido vai interagir com outro aminoácido apenas em dois locais. Qual que é o primeiro local de interação entre aminoácidos? Lembra que a gente falou da estrutura lá? Que o aminoácido tem o carbono alfa, que é aquele central, tem o grupamento amino, grupamento carboxílico, o hidrogênio e o grupamento R, né, que é aquela cadeia lateral. Quando a gente pensar em ligação peptídica, que é uma ligação realmente que vai formar a proteína, a ligação peptídica acontece entre o grupamento amino e o grupamento carboxílico. Beleza. O outro local de ligação é o grupamento R, que é o que vai dar a forma da proteína. Então, a sequência de aminoácidos é uma ligação peptídica que acontece entre o grupamento amino e carboxílico. Quando a gente pensa na forma que a proteína vai aderir, né, que ela vai ter, vai depender da ligação entre os grupos R. Um grupo R ligando com o outro. É o que a gente consegue ver nessa figura. Está vendo essa linha mais roxa aqui? Essa linha roxa seria um aminoácido ligando a outro aminoácido pelo grupamento carboxílico e amino. Então, um aminoácido, ó, esse aminoácido ligou com esse aqui, um foi o grupamento amino e o outro o ácido carboxílico. E eles vão se juntando, formando essa fita roxa. Só que, para dar essa conformação aqui, ela ficar torta desse jeito que a gente está vendo aqui, é a ligação que acontece entre os grupamentos R. Então, esse aminoácido aqui de cima interagiu com esse aqui de baixo pelos grupos R, tá? E é isso que é importante, assim. Quando a gente fala de proteínas, a gente tem que entender que essas ligações que eu coloquei aqui no quadro são basicamente as principais, né? Tá faltando a ligação iônica também. A ligação dos aminoácidos vai inicialmente, né, vai formar uma fita que pode já ser uma proteína. E aí, se ela fizer
essas outras interações aí, nós teremos a forma dela. Então, quais são as principais ligações? Ligação peptídica é a mais importante de todas. Por quê? Porque a ligação peptídica é a que vai formar a minha sequência de aminoácidos. Depois vem as outras ligações, que são ligação iônica, a ligação de hidrogênio, as interações hidrofóbicas e as pontes de disulfeto, né, a ligação de disulfeto, de enxofre. Por que elas são importantes? Como eu disse, porque elas vão garantir a forma da proteína, certo? Então, quando a gente passa aqui, ó, a gente já sabe que são essas ligações que darão a estrutura. E aí, qual que é a estrutura que nós temos das proteínas, né? Ela tem uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Na estrutura primária, será só os aminoácidos fazendo, basicamente, ligação peptídica. Quando a gente pensa agora na estrutura secundária, que é essa aqui do meio, ó, a secundária já tem a interação dos grupos R's, principalmente a ponte de hidrogênio. A estrutura terciária é a interação de várias estruturas secundárias. Então, se eu pego uma estrutura secundária e interajo com outra estrutura secundária, a gente forma a terciária. E aí, quais são as ligações que acontecem preferencialmente na estrutura terciária? Isso, ninguém respondeu não, mas é isso aí, muito bom. Nessa estrutura terciária aqui, acontecem todas as ligações. Podem acontecer, né, todas as ligações. Então, só para vocês, para ficar claro assim para vocês, estrutura primária, preferencialmente, ligação peptídica. É a mais importante, ligação peptídica. Mas pode acontecer ponte de disulfeto. Estrutura secundária, vai ter a ligação peptídica? Vai, todas elas terão. Até porque não é a sequência de aminoácidos, então a gente não tem como tirar a sequência de aminoácidos. Então, todas as estruturas, primária, secundária, terciária e quaternária, apresentam ligações de peptídeo, né? Ligações peptídicas. Aí, na estrutura secundária, além da peptídica, a que mais acontece é ponte de hidrogênio. Na estrutura terciária, todas. Pode ter, tem a ligação peptídica, tem a ligação de hidrogênio e pode ter a ponte de disulfeto e a ligação iônica e a hidrofóbica. Então, na terciária, tem todas elas. E a quaternária? A quaternária, gente, é a junção de várias terciárias. Eu pego uma terciária e junto com outra terciária. Então, se na terciária tem tudo, na quaternária tem que ter tudo também, certo? Então, ligação quaternária, estrutura quaternária também tem todas as ligações. E aí, só para vocês relembrarem aqui, como que é uma ligação peptídica? Uma ligação peptídica, ela vai acontecer sempre entre dois aminoácidos. Um aminoácido vai usar o grupamento carboxílico e o outro aminoácido vai usar o grupamento amino, que é o que a gente consegue ver nesse primeiro exemplo. Então, eu tenho o primeiro aminoácido aqui que está usando o grupamento carboxílico e eu tenho o segundo aminoácido que usou o grupamento amino. Quando eu junto os dois aminoácidos, eu libero uma molécula de água, que é o que está mostrando aqui, ó. Juntei os aminoácidos, libero uma molécula de água. Ah, mas eu quero ligar um outro aminoácido, um terceiro aminoácido, mesma coisa. Vai pegar lá um grupamento amino, um carboxílico, quando juntar, vai liberar uma molécula de água. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Se eu tenho 5 aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu posso fazer? Eu olho o número de aminoácidos que formam a proteína e tiro 1. Ah, se eu tenho 100 aminoácidos naquela proteína, quantas ligações peptídicas aconteceram? 99. E quantas moléculas de água foram produzidas? Quantas? Se eu fiz 99 ligações peptídicas, cada ligação não liberou uma molécula de água, então eu tenho 99 moléculas de água liberadas. Beleza? E aí é para vocês entenderem como é que é a ligação, olhando a estrutura. Então aqui a gente consegue ver, ó, aminoácido 1. Aqui o grupamento carboxílico, ele vai liberar essa hidroxila. E o aminoácido 2, que está usando o grupamento amino, ele libera um hidrogênio. Quando a gente tirar essa hidroxila e tirar o hidrogênio, acaba formando, então, agora, ó, libera a água e forma a ligação, certo? Então, eu tive que tirar uma hidroxila do ácido carboxílico e tirei um hidrogênio do grupamento amino. E aí, quando a gente tira isso,
a gente acaba formando a ligação peptídica. Então, só para vocês entenderem que ligação peptídica, então, vai ser a junção dos dois aminoácidos, interagindo um grupamento amino, um grupamento carboxílico. Do carboxílico libera hidroxila, que é o OH, e do amino libera o hidrogênio. E aí forma a molécula de água, e nós temos, então, agora a ligação peptídica. Como que o nosso organismo produz as proteínas? E aí que vem o ponto importante. Vocês já tiveram genética, né? Então, eu só vou focar na parte mesmo da proteína. Mas aí, só para a gente relembrar, tem o DNA. O DNA vai fazer o quê? Primeira coisa que ele faz, a replicação. Depois da replicação, ele faz a transcrição, que é para formar o RNA. E depois que ele faz a transcrição, vai produzir quem? Vai fazer uma transdução agora, que é para a produção de proteína. Depois que teve a produção do RNA mensageiro, né, tem lá do ribossomo, enfim, o RNA mensageiro ele é direcionado para o citosol, né, para o citoplasma. E no citoplasma ele encontra quem? O RNA mensageiro, quem que vai fazer a leitura do RNA mensageiro? O ribossomo, né? E aí o ribossomo se liga ao RNA mensageiro. Lembra que eu falei que o ribossomo ele atua como enzima? Ele é uma ribosima, é até a exceção à regra. Então, esse ribossomo agora, ele vai ser responsável pela junção. É ele que vai juntar os aminoácidos. Bom, mas quem que define qual aminoácido deve vir? Se a gente olhar aqui na figura, ó, nós temos o RNA mensageiro. E aí o RNA mensageiro, se vocês lembram da genética, tem os códons, que a cada nucleotídeo, né, forma um códon. A cada 3 nucleotídeos forma um códon. Então, nós temos aqui um códon, 2 códons, 3 códons e assim vários códons. Quando o ribossomo interage com o RNA mensageiro, ele vai fazer a leitura. Então, ele vai ler esses códons. Eu comentei com vocês que tem um aminoácido que é sempre o primeiro que faz a leitura. Qual que era? Eu falei para vocês que sempre, na síntese proteica, sempre começa com a metionina. Isso, a Anne colocou até qual é o códon ali. É o A ou G. Então, o A ou G é sempre o primeiro códon. E esse A ou G, ele traz para a gente, né, o RNA transportador sempre traz a metionina. Então, se a gente olhar aqui nessa sequência aqui embaixo, né, do RNA mensageiro, a gente já viu que tem vários códons. Só vai começar a produção de proteína quando o ribossomo encontrar qual códon? O códon da metionina. E qual que é o códon da metionina? Eu vou colocar aqui em cima, aqui, ó, A ou G. Então, só vai começar a síntese de proteína quando o ribossomo encontrar o códon A ou G. Aqui. Então, vamos lá. Vou explicar, né, de uma forma mais direta para vocês entenderem. Primeira coisa que acontece, a fita de RNA mensageiro chega no citosol. E aí o ribossomo se liga na fita. O ribossomo vai procurar qual códon? Que a gente viu ali agora. Qual que é o códon? A ou G. A ou G. E qual que é o aminoácido que chega, que o RNA transportador traz quando vê o códon A ou G? Metionina. Isso. Bom, e aí depois que o ribossomo fez isso, que ele encontrou o A ou G, o RNA transportador, então, vai trazer a metionina, que é o que está mostrando na figura. Está aqui, ó, na figura. Nós temos, na verdade, é um outro códon, mas digamos que seja o A ou G, né? Então, aqui, digamos que seja o A ou G, ó. A ou G. Aí ele começa a síntese proteica aqui. Vai trazer a metionina. Então, a metionina, ela vai estar aqui. O ribossomo vai fazer o quê? Vai para o próximo códon. E aí, o próximo códon vai trazer a lisina, por exemplo. Então, o RNA transportador vai colocar a lisina ali e vai juntar. Vai fazer uma ligação peptídica. Então, eu vou juntar a metionina, que foi o primeiro, com a lisina, por meio de uma ligação peptídica. Agora, o ribossomo faz o quê? Vai para o próximo códon. Ele vai andando, né, na fita. O próximo códon vai trazer fenilalanina. Pronto, legal. Aí, quando o RNA transportador ligar lá, ele vai juntar agora, né, lisina com fenilalanina. E assim sucessivamente. Ele vai andando nos códons e cada códon, o RNA transportador traz o aminoácido que tem que ser utilizado. Então, quem diz para a gente qual é o aminoácido é a sequência, né, o códon que está lá no RNA mensageiro. E quando que vai parar? Vai parar quando encontrar qualquer um desses 3 códons de parada. Se encontrar o UAA
o AG e o GA para a síntese proteica. E quem traz esse aminoácido é o RNA transportador, que ele tem o anticódon. Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, ó, AAA. Esse aqui é o códon do RNA mensageiro. Qual que vai ser o códon do RNA transportador? É o contrário de AAA, né? Que é o anticódon. Então, é UUU. Professor, Oi. essa junção aí que o senhor está falando, ela é aquela que mostra, assim, em vídeos que esquematizado, né? Que vai depois se juntando e formando, tipo, um montinho cheio de aminoácidos? Isso, tá vendo essa fitinha aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, que eu acabei de riscar? Uhum. Essa fitinha aí, cada um bichinho vermelho desse aí é um aminoácido que fez uma ligação peptídica. Então ele vai andando no códon ali, vai trazendo um aminoácido, faz uma ligação peptídica. Vai para o próximo códon, o RNA transportador traz outro aminoácido e faz outra ligação peptídica. Até completar, né? Até encontrar um códon de parada, que significa que já formou a proteína. Entende? Aí pode ser de vários tamanhos, né? Isso, depende da proteína mesmo, igual tem proteínas que têm mais de 20 mil aminoácidos aí. São 20 aminoácidos que o DNA usa para síntese. Mas existem 64 códons. Significa o quê? Que existe mais de um códon para o mesmo aminoácido. É o que a gente consegue ver aí na tabela. Aqui, ó. O códon UUU, ele vai trazer qual aminoácido lá para o ribossomo? O transportador, né? Se tem UU no RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazer fenilalanina. Mas se também tiver UA, também traz fenilalanina. Se lá no RNA mensageiro tiver UUG, também o RNA transportador também trará quem? UU e UUC vai trazer fenilalanina. Se tiver UUA, vai trazer leucina. Se tiver UUG, também traz leucina. Então, vocês conseguem ver que na tabela existem mais de um códon que traz o mesmo aminoácido. Igual aqui também, ó, do lado aqui, serina, UCU, UCC, UCA e UCG. Todos esses códons lá no RNA mensageiro trarão o aminoácido serina. Certo? Então, aqui só para vocês verem, ó, aqui a metionina. Ó. A metionina só tem um códon, que é o AUG. Então, se tem AUG, por exemplo, lá no começo, vai começar a síntese de proteína. Mas pode ter AUG no meio também? Tá falhando, mas sim, pode ter AUG no meio da proteína, não tem problema nenhum. Mas sempre quando for começar, ele vai sempre procurar o primeiro AUG para começar a síntese proteica. E aí, tá vendo que tem os códons de parada? Códon de parada traz algum aminoácido? Vocês olhando na tabela ali, aqueles 3 códigos vermelhos, né, os códons vermelhos, eles trazem algum aminoácido? Não trazem, né? Então, são apenas códons de parada. Quando ele encontra o AUG, nenhum aminoácido será formado. É por isso que ele para a síntese de proteínas. E outra forma, gente, de descobrir qual aminoácido é nessa bolinha colorida que tem aí. Se vocês analisarem, olhando do centro, ó, vamos começar aqui no A. Esse A verde, depois outro códon, outro nucleotídeo, né? Seria o A novamente, e mais um A. Qual é o aminoácido? AAA. O aminoácido, né, que o códon é o AAA. Vai ser a lisina. E aí eu coloquei esse exercício para vocês praticarem. Um exercício rápido, esse aqui é bem rapidinho de fazer. A primeira, tem uma historinha, né? Eu vou ler a historinha para vocês. A ornitina e a citrulina são alfa-aminoácidos, que desempenham um papel vital no corpo. Eles são usados como parte do ciclo da ureia para se livrar de íons de amônio, que do outro modo irão nos envenenar. No entanto, não são utilizados como blocos de construção de síntese de polipeptídeos em humanos. Em relação à síntese de peptídeo nos seres humanos, a partir do DNA responde. Então, aqui nós temos a primeira pergunta. Qual a sequência de aminoácido que comporá o peptídeo formado a partir do RNA mensageiro? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que olhar essa sequência aqui, olhando nessa figura, falar quais são os aminoácidos
que esse código, né, vai trazer. Por exemplo, o CUU. CUU traz qual aminoácido? Aí, olhando na tabela, a gente vai olhar aqui, ó, CUU. Vai trazer a leucina. Eu sei que para vocês está pequeno, né? Vai trazer a leucina. Agora, o CCU. Se a gente olhar aqui na tabela, ó, CCIU. Cadê? CCU vai trazer a prolina. E assim vai fazendo, né? Só que daí tem um detalhe, ó. Quem que é o primeiro aminoácido? Quem que é o primeiro códon? É a metionina. Então, eu vou ter que procurar, toda vez que tiver no exercício ou na prova, vocês vão ter que procurar primeiro quem? Onde que está a metionina? Onde que está o A ou G? A partir dali, vocês vão produzir a proteína. Então, esses dois primeiros a gente desconsidera. Legal, então achei agora o A ou G, que eu sei que é a metionina. Aí vai olhando, ó, AAA. O AAA vai formar a lisina, então vai colocar ali, lisina. O GGU forma quem? A glicina. O AUU vai formar quem? A isoleucina. Pronto. Por que acabou? Porque eu acabei de achar um códon de parada, que é o UAA. O UAA é um códon de parada. Então, vocês entenderam que aqui formou o quê? Formou um peptídeo com 4 aminoácidos. Bom, então vamos lá, gente. Continuando aqui. E aí, como eu falei das ligações, né? Além da ligação peptídica, que foi a que a gente acabou de ver, que é muito importante, que acontece, inclusive, no DNA, nessa síntese proteica a partir do DNA, qual que foi a ligação peptídica que aconteceu? Qual que é a ligação peptídica? Não, né? Qual que é a ligação que acontece? Ligação peptídica. Eu acabei perguntando e dando a resposta. Bom, então, assim, além da ligação peptídica que já acontece lá no ribossomo para ter a síntese proteica, existem outras ligações que nós já até falamos que são importantes. Para quê? Para dar a estrutura da nossa peptídeo, da nossa proteína. E essas outras ligações são ligação de hidrogênio, ligação ou interação hidrofóbica, a interação iônica ou a ligação iônica e a ponte de disulfeto ou ponte de enxofre, ligação de enxofre. E aí tem algumas características, né? Essa ligação de hidrogênio. Quais são os aminoácidos que fazem a ligação de hidrogênio? São aqueles aminoácidos que a gente viu na aula passada, que são os polares. Então, aminoácido polar que tem hidroxila ou grupamento, né, amino no grupamento R, igual está aqui no exemplo, ó. Isso aqui é um aminoácido polar, que é a serina, é um aminoácido polar e ele apresenta hidroxila, não apresenta? Está lá, ó, hidroxila. Aqui eu tenho outro aminoácido, ó, que é a asparagina. Ela é um aminoácido polar que apresenta grupamento amino. Então, para fazer uma ligação de hidrogênio, tem que ser entre aminoácidos polares que apresentam hidroxila ou grupamento amino. Certo? Então, essa é a regra para ter uma interação, né, uma ligação de hidrogênio. Só para vocês verem aqui na figura, ó, tem um exemplo de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, está em verde aqui. Está vendo que esse aminoácido, deixa eu colocar o ponteiro novamente, esse aminoácido aqui, isso aqui que está mostrando aqui embaixo é o que, gente? Isso aqui que eu vou circular agora é o que? É o que do aminoácido? O aminoácido tem o carbono, tem o amino, carboxílico, hidrogênio e grupo R. Qual que é? Qual que é a estrutura que eu circulei? O cadeia lateral R, não é isso? Aqui, ó. Aqui eu tenho outro aminoácido. Tudo aqui é outro aminoácido. Isso aqui que eu circulei agora, menor aqui, é o quê? Cadeia lateral R, certo? Lembra que eu falei para vocês que ligação peptídica é sempre grupamento amino de um com carboxílico de outro. Essas ligações aqui são entre quem? Entre as cadeias laterais R, né? Grupamento R. Então, lembrem disso, gente, ó. Ligação de hidrogênio, ligação hidrofóbica, interação iônica, todas essas ligações aqui é sempre o grupo R com outro grupo R, de um aminoácido com outro. Então, isso aqui é um grupo R e isso é um grupo R, que está interagindo. Nesses aminoácidos do grupo R tem hidrogênio, que eu mostrei para vocês aqui, tem hidrogênio? Tem a hidroxila, né? Que é uma regra, ó. Aqui é uma regra, tem que ter hidroxila ou grupamento amino. Nesse aminoácido tem hidroxila aqui, ó. Nesse outro aminoácido também tem hidroxila aqui. Eles fazem a ligação
que é uma ligação de hidrogênio, tá? Vou apagar aqui. Entenderam, gente, isso? Então, essas ligações acontecem entre quem? Um aminoácido e outro. Mas qual o grupamento? Grupamento R. Para fazer uma ligação de hidrogênio, tem que ser um aminoácido polar que tem o quê? Tá aqui, ó. Hidroxila ou grupamento amino. Agora, os apolares, interação hidrofóbica. A interação hidrofóbica, ou o nome já está falando, né? Hidrofóbico. Então, são aminoácidos apolares. Aminoácido apolar que vai fazer a ligação hidrofóbica. Ah, mas como é que eu vou saber que ele é apolar, um aminoácido apolar? Porque só vai ter carbono e hidrogênio. Vai ser um hidrocarboneto. E o exemplo que nós temos está aqui, ó. Esse aminoácido aqui, a cadeia lateral dele, né, o grupamento R dele, é um aminoácido aromático, né, que tem um grupamento aromático. E nesse outro aqui, ó, nesse outro aminoácido, a cadeia lateral R dele só tem carbono e hidrogênio. Então, a gente sabe que os dois aqui podem interagir. Outro exemplo, interação iônica. A interação iônica só vai acontecer em aminoácidos com cargas opostas. Lembra que a gente falou que tem aminoácido polar com carga negativa e aminoácido polar com carga positiva? Então, vai ser sempre entre um aminoácido com carga positiva e sempre um aminoácido com carga negativa. Eu preciso ter esses dois aminoácidos para interagirem. Lembrando, qual que é o grupamento que faz essa ligação? Nesse caso, grupamento lateral R, né? Cadeia lateral R. Sempre isso, não esqueça. E a ponte de disulfeto, né? Ligação de disulfeto, é sempre aminoácido que apresenta enxofre. Nesse caso, vai ser sempre a cisteína. Tá? Então, sempre que a cisteína, que tem enxofre, ela pode ligar com outra cisteína que também tem enxofre. Isso é uma ponte de disulfeto. Então, você viu lá na proteína uma ligação entre, na cadeia lateral R, né? Uma cisteína ligando a uma cisteína, a gente já sabe que está formando uma ponte de disulfeto. E vale lembrar, gente, que todas essas ligações aqui, ó, todas essas ligações, hidrogênio, interação hidrofóbica e interação iônica, são ligações fracas. Ligações fracas. E quando a gente fala da ponte de disulfeto, nós estamos falando de uma ligação forte. Ela é 10 vezes mais forte do que qualquer outra ligação dessas aqui. Então, essa ponte de disulfeto aqui é uma ligação difícil de quebrar. Uma ligação mais forte que as outras. Essa figura aqui, gente, não, essa figura não, né? Essa é uma tabela. Essa tabela aqui, ela resume tudo que a gente falou até agora. Inclusive, das estruturas das proteínas. Então, assim, se vocês entenderem essa tabela, vocês já vão entender a aula toda. Aqui fala que nós temos estrutura primária, que a gente já mostrou, secundária, terciária e quaternária. E aqui mostra as principais características de cada estrutura. Então, a estrutura primária é formada por ligações peptídicas. Mas pode ter também ponte de disulfeto, que a gente já falou. E a gente já falou que essa ligação, essa estrutura primária, quem que define isso? Quem que fala qual que são os aminoácidos que serão ligados ali? O DNA. Então, é o código genético. Certo? Secundária. A ligação secundária, ela pode ter duas estruturas. É a alfa-hélice e a folha beta-pregueada. Só que aí, pensando em ligação, a gente já falou, a secundária, qual que é a ligação mais importante? Depois da peptídica, né? São as pontes de hidrogênio. Bom, e aí, como eu estava falando, quando a gente fala da secundária, então, a ligação mais importante é a ponte de hidrogênios e é sempre entre o grupamento R. Então, isso aqui também é muito importante. A terciária já vai ser todas as ligações que a gente já viu e a quaternária é a junção de várias terciárias. Então, aqui é só o resumo que a gente já falou. Então, a primária é a ligação peptídica, a secundária são as ligações de hidrogênio, e aí pode ter duas estruturas, que é a alfa-hélice e a folha beta-pregueada. Qual que é a diferença, né, da alfa-hélice para a folha beta-pregueada?
A alfa-hélice, essas ligações de hidrogênio acontecem internamente. E a folha beta pregueada vai acontecer entre as folhas. Vou passar aqui, ó, que a gente consegue ver melhor. Tá vendo aqui que a alfa-hélice, que é essa aqui do canto, as ligações de hidrogênio, elas estão acontecendo aqui, ó, na parte interna da estrutura dessa hélicezinha, na parte de dentro. E quando a gente pensa na folha beta pregueada, vai ser na parte externa, vai ser a junção de uma fita com outra fita. Na verdade, é a mesma sequência de proteínas, só que ela dobra, ela faz uma voltinha. E aí, quando ela faz a volta assim, nós temos a sequência invertida, né? Olha só, aqui eu tenho carbono, nitrogênio, e nessa aqui de baixo eu vou ter nitrogênio e carbono, porque ela virou. Essa que é a diferença, só isso. São as ligações de hidrogênio que acontecem de forma interna na alfa-hélice, e na folha beta pregueada é como se eu tivesse uma fita que ela virou e aí faz a ligação assim. Por isso que é a folha beta pregueada. Faz em zigue-zague. Essa aqui é a primária, vocês já viram, que é a sequência de aminoácido. A estrutura terciária, basicamente tem todas aquelas ligações, todas podem acontecer, e é a junção, ó, de várias estruturas secundárias. Então, pega uma estrutura secundária, junta com outra e forma a terciária. E a quaternária seria a mesma coisa de eu pegar as terciárias e vou juntando. A gente chama de subunidade. Então, se eu junto mais de uma secundária, eu formo uma terciária. Se eu junto mais de uma terciária, eu formo uma quaternária. As ligações são as mesmas, não muda nada. Essa aqui é uma figura que exemplifica bem isso. Lá no DNA, lá no ribossomo, a gente consegue produzir essa estrutura primária, que é formada só por ligações peptídicas. Aí tem, na secundária, nós temos essas ligações de hidrogênio, que pode acontecer internamente, que é a alfa-hélice, e entre as folhas, que é a folha beta pregueada. E aí, quando eu junto as estruturas secundárias, pode ser várias alfa-hélices juntas, podem ser várias beta, né, folha beta junta, ou uma alfa-hélice com uma beta pregueada, posso juntar também. E aí eu formo o quê? Uma estrutura terciária. E aí, se eu pego várias estruturas terciárias e junto, eu formo uma quaternária. Simples. Não tem muito mistério nisso, não. Outro ponto importante quando a gente pensa em proteína é que as proteínas podem desnaturar. O que é desnaturação de uma proteína? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Tem ideia? É quando ela sai da sua forma original. Isso. Então, se eu tenho uma proteína que ela tem essa estrutura, a gente acabou de ver essa estrutura aqui, primária, secundária, terciária, quaternária. Se alguma coisa fizer com que essa proteína ela perca essa estrutura, quaternária, terciária ou secundária, ela desnatura. E aí vem uma pergunta que muita gente erra. Quando eu tenho desnaturação, eu tenho a destruição da estrutura primária? O que vocês acham? Desnaturou. Eu vou estragar a estrutura primária? Não, ela permanece a mesma coisa. Ela continua. Eu só vou ter a desestruturação da estrutura quaternária, terciária e secundária. Por quê? Alguém sabe por quê? Porque ligação peptídica, teoricamente, é forte, né? Mas, na verdade, é porque... Lembra que eu falei que aquelas ligações, ponte de hidrogênio, ponte de a interação iônica e a interação hidrofóbica, lembra que eu falei que são fracas? Então, se eu, por exemplo, eu pego uma proteína e aqueço, se eu aquecer aquela proteína, essas ligações fracas, elas rompem. É isso que causa desnaturação. É romper as ligações fracas. E ligação fraca acontece onde? Não é no grupamento R, que a gente acabou de ver? E não são ligações fracas? Isso. Então, vai perder a estrutura. Mas ele vai continuar sendo uma fita. Porque a estrutura primária não é uma fita cheia de aminoácidos. Então, é isso. Então, vou dar o exemplo da chapinha. A mulherada vai lá, né, no salão, passa a chapinha, faz escova para poder alisar o cabelo. O que isso fez? Quando você aqueceu o cabelo, aconteceu o quê? A desnaturação de quem? Da queratina. Então, a queratina, quando a gente aquece o cabelo ali, por exemplo, a queratina, ela vai romper essas ligações fracas. Quando a gente aquece, então, a queratina, você rompe essas ligações, ela fica só a fita, fica só a estrutura primária, o cabelo fica liso. Aí tem aquela música, né? E choveu, o cabelo encolheu. É isso mesmo. Quando você molha,
você devolve, você colocou água, você colocou hidrogênio, você devolve a interação. Aí volta a estrutura secundária, terciária e quaternária, certo? Então, a desnaturação, ela acontece por vários fatores. E quando eu desnaturo uma proteína, eu perco a função biológica. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma enzima. A enzima, o papel dela é degradar ou formar alguma coisa, né? A ribosima, por exemplo. A ribosima, o papel dela não é formar as proteínas. A insulina, que a gente falou, a insulina, o papel dela não é colocar o carboidrato no músculo. Se por um acaso eu desnaturar essa proteína, ela vai perder a função dela. Porque ela perdeu a estrutura, ela não vai conseguir mais fazer o que ela fazia. O que garante a função de uma proteína é a sua estrutura. Certo? Então, aqueceu, solvente orgânico, agitou lá mecanicamente, ácidos fortes, detergente, tudo isso desnatura uma proteína. E aí, quando essa proteína ela desnatura, é possível ela voltar ao normal? O cabelo não volta quando você molha? A queratina você aqueceu, molhou, ela restaurou as ligações. Então, nós temos desnaturações que são reversíveis e tem desnaturação irreversível. Vou dar um exemplo de uma irreversível. Quando você aquece o ovo. Quando a gente aquece o ovo, ele volta ao estado normal? Não, não volta. Então, isso é uma desnaturação irreversível. Qual que é o problema? Aqui está o exemplo. Ó. Eu tenho uma proteína. Essa proteína, ela sofreu desnaturação, ou seja, ela rompeu as ligações fracas. Rompendo a ligação fraca, ela ficou só onde? Só na estrutura primária. Tem como voltar? Tem. Ela consegue voltar às ligações. Só que ela não volta 100%. Aqui é um exemplo. Eu tinha lá 100% da proteína que desnaturou, mas só restaurou, né? Só voltou ao normal 90%. Então, toda desnaturação nunca é 100% renaturada. Uma proteína que desnaturou nunca é 100%. Nesse caso, foi um exemplo de desnaturação reversível. Aqui embaixo, nós temos uma desnaturação irreversível. Por quê? Porque rompeu tanto as ligações que ela não consegue mais restaurar aquelas ligações fracas. Então, ela está vendo aqui, ó, 1 a 2% só conseguiu voltar, o restante não voltou. Então, a gente fala que ela é irreversível. Pessoal, aqui nós temos eu coloquei esse link. Esse link aqui está no slide. E eu vou colocar aqui no chat para vocês também, é o link da atividade. Essa atividade está valendo ponto, eu vou deixar até semana que vem. Então, ela vale ponto, ela é sobre aquela síntese proteica. Então, tem vários exemplos para vocês praticarem, desde o DNA, do RNA, tudo certinho. Então, ela vale ponto, sim.